A mula sem cabeça, a viagem maldita. Era noite fechada e a estrada de asfalto estreito cortava o sertão como uma cicatriz negra no corpo da terra. O vento seco trazia o cheiro de poeira e folhas queimadas, e a lua, quase coberta por nuvens, iluminava apenas o suficiente para revelar a solidão daquele caminho. Dois caminhoneiros, Jonas e Miguel, seguiam viagem num pesado bruto carregado, levando mantimentos para uma pequena cidade do interior. O motor roncava constante e o rádio chiava, captando apenas estática. Miguel, no banco do passageiro, olhava pela janela para o mato alto que se agitava com o vento. Ele sentia um desconforto crescente, como se algo os observasse da escuridão. Jonas, acostumado à estrada, tentava quebrar o silêncio com conversas sobre futebol e histórias de viagem, mas o ar estava pesado demais. Pouco depois da meia-noite, cruzaram um vilarejo quase abandonado. As casas eram velhas, algumas caindo aos pedaços, e apenas uma lamparina acesa tremulava na varanda de um casebre. Foi então que viram um homem velho sentado numa cadeira de madeira, imóvel, olhando diretamente para eles. O brilho dos olhos do ancião parecia refletir a luz fraca, como se fossem vidros molhados. Jonas diminuiu a velocidade e o velho levantou a mão num gesto lento, chamando-os para parar. "Não sigam pela estrada depois da ponte", disse com voz rouca. "Hoje é a noite dela." "A noite de quem?" O velho olhou para o mato escuro e sussurrou: "Da mula sem cabeça." Antes que pudessem responder, o homem abaixou a cabeça e entrou para dentro da casa. Miguel riu, tentando disfarçar o nervosismo, mas Jonas acelerou, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. A ponte apareceu alguns quilômetros depois. Era de madeira velha, rangendo sob o peso do caminhão. O rio embaixo refletia um brilho prateado e irregular, como se estivesse vivo. Passaram sem problemas, mas assim que cruzaram, o vento aumentou. O ar ficou carregado de um cheiro acre de fumaça e enxofre. Foi então que ouviram, distante, mas claramente, o som de caços batendo no asfalto. Tac, 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 tac. Jonas olhou pelo retrovisor, mas a estrada estava vazia. O som, no entanto, parecia cada vez mais próximo. De repente, a luz dos faróis cortou algo no acostamento. Uma figura alta, magra, com corpo de égua negra, mas sem cabeça. No lugar onde deveria estar o pescoço, chamas alaranjadas escapavam para o ar, iluminando o mato ao redor. Os caços batiam como martelos e cada passo parecia ecoar dentro do peito dos dois. Jonas acelerou, mas a criatura surgiu correndo pela lateral sem esforço, acompanhando o caminhão. As chamas aumentavam e faziam dançar sombras monstruosas no interior da cabine. Miguel agarrou o painel, sentindo o calor aumentar, como se estivessem ao lado de uma fogueira. A mula soltou um relincho ensurdecedor, mas o som era metálico, como ferro raspando contra ferro. As chamas se espalharam pelo dorso do animal, que deu um salto e desapareceu no mato. Jonas não parou de acelerar até que a estrada voltasse a ficar completamente escura e silenciosa. Achando que tinham se livrado, seguiram até uma pequena venda à beira da estrada. O dono, um homem de meia idade com o rosto cansado, estranhou vê-los tão pálidos. Quando contaram rapidamente o que viram, ele balançou a cabeça. "Não é história para rir não, moços. Dizem que ela aparece sempre que a lua está escondida e alguém atravessa a ponte. Foi amaldiçoada há mais de 100 anos. Ele contou que, segundo a lenda, a local, uma jovem do vilarejo havia se envolvido com um padre. Quando a traição aos votos sagrados veio à tona, a moça foi amaldiçoada a vagar eternamente como uma mula sem cabeça, cuspindo fogo e perseguindo quem ousasse cruzar seu território na noite errada." Jonas e Miguel tentaram esquecer o assunto, mas ao retomarem a estrada,
o som dos caços voltou. Dessa vez, mais alto, mais rápido. A mula surgia ora atrás, ora ao lado, ora cortando por atalhos no mato para reaparecer adiante. Era como se estivesse brincando com eles. A perseguição se intensificou. O painel começou a falhar, luzes piscando e rádio desligando sozinho. O calor se tornou quase insuportável e a pintura do capô parecia tremer pelo calor. Então, no meio de uma curva, a criatura saltou à frente do caminhão. Jonas desviou bruscamente, o veículo quase tombou e eles caíram num barranco raso, presos. A mula se aproximou lentamente, chamas subindo pelo corpo, iluminando o interior da cabine. Miguel jurou ter visto por um instante um rosto humano distorcido dentro do fogo. O relincho ecoou tão forte que fez o para-brisa trincar. Jonas, desesperado, ligou o motor e tentou subir o barranco. Por um milagre, conseguiram, e a criatura desapareceu na mata como fumaça levada pelo vento. Quando amanheceu, chegaram à cidade de destino, exaustos e trêmulos. O mecânico que olhou o caminhão não entendeu como o motor tinha aguentado. Havia marcas de queimadura no capô e no chassi. Nunca mais voltaram por aquela estrada. E toda vez que passavam perto, evitavam cruzar a ponte depois da meia-noite. Jonas jura que ainda ouve, no silêncio da noite, o som dos caços se aproximando. No interior do Pará, perto da pequena cidade de São Miguel do Iriri, 6 amigos decidiram passar uma noite na mata, longe de tudo. Renato, sempre curioso, liderava o grupo. Hugo, observador, tentava notar cada detalhe. Lucas, nervoso, não parava de olhar para as sombras. Daniel, brincalhão, ria para disfarçar o medo. Felipe, protetor, cuidava para ninguém se afastar demais. E Mateus, introspectivo, mantinha o violão pronto para tocar alguma música, embora ninguém tivesse coragem de realmente relaxar. Chegaram por volta das 5 da tarde. O sol ainda iluminava entre os troncos altos, pintando a mata com tons laranja e dourado. O ar tinha um cheiro de terra úmida, folhas secas e madeira antiga. Montaram as barracas próximas, colocando a fogueira no centro. As sombras dançavam pelo tronco das árvores e cada galho parecia se mover sozinho. As primeiras horas foram tranquilas. Riram, conversaram, tocaram violão, fizeram comida simples. Mas quando a noite caiu de vez, os sons da mata começaram a desaparecer. Primeiro os grilos, depois os sapos. Até o vento parou de soprar. Um cheiro forte, podre, começou a invadir o acampamento. Algo morto, mas com presença viva. Hugo comentou tentando descontrair. Deve ser algum animal em decomposição. Todos riram, mas era um riso nervoso, tenso. Por volta das 10 da noite, Lucas apontou para a escuridão. Entre os troncos, algo se movia. 2 olhos amarelos refletiam a luz da fogueira, fixos, sem piscar. O grupo congelou. O silêncio da mata pesava sobre cada um deles, quase sufocando. De repente, passos pesados começaram a circular a clareira. Galhos se quebravam, folhas se moviam, mas nada era visível. Renato pegou uma pedra. Os outros começaram a arremessar paus e garrafas. Nada atingia o que quer que estivesse ali. Então, quando Daniel lançou uma garrafa, ela se partiu. Por um instante, a silhueta surgiu. Um lobo enorme em pé sobre 2 patas, braços peludos, musculatura humana, boca entreaberta, dentes afiados, olhos amarelos fixos. Não avançou, apenas observou. Depois desapareceu silenciosamente. Só o cheiro ficou. O medo tomou conta. Todos foram para as barracas, riram nervosos, tentaram se convencer de que era apenas uma onça ou alguma ilusão. Mas o sono não vinha. Cada sombra parecia maior, cada barulho mais ameaçador. Por volta da meia-noite, o silêncio na clareira ficou quase ensurdecedor. Cada estalo de galho quebrando parecia se multiplicar, e o cheiro podre,
agora mais intenso, parecia penetrar pela roupa e pele. Ninguém falava. Até o violão de Mateus parecia pesado demais para tocar. Hugo, sempre atento, começou a observar os arredores com um olhar arregalado, tentando captar qualquer movimento. Lucas, inquieto, encolhia-se cada vez mais perto da fogueira, tremendo, sem perceber que suas mãos estavam cobertas de suor frio. De repente, algo se moveu. Não era rápido, mas pesado. Passos longos, lentos, circulando a clareira. Galhos se quebravam sobre o peso invisível, folhas secas eram esmagadas. Renato se inclinou para pegar outro pedaço de madeira, mas a respiração ficou presa na garganta. O que quer que estivesse ali atrás das árvores era grande, maior do que qualquer homem, maior do que qualquer animal que eles já haviam visto. Daniel tentou quebrar o silêncio com uma piada, mas a voz falhou. O medo estava em cada músculo, em cada respiração. E então, por um instante, a luz da fogueira refletiu nos olhos da criatura. Amarelos, fixos, mortos e vivos ao mesmo tempo. Não havia forma humana ali. Não havia lógica. Os passos se aproximaram, lentamente, com uma cadência que fazia o coração acelerar. Mateus percebeu o cheiro ainda mais forte, podre, fétido, penetrante. Era como se a morte tivesse se materializado, não apenas no ar, mas dentro deles, na pele, no sangue. Hugo sussurrou: "Renato, você viu isso?" Mas Renato apenas balançou a cabeça, sem coragem de responder, segurando firme um tronco grosso. De repente, um estalo mais alto fez todos saltarem. Algo se moveu entre os troncos, mais perto, pesado demais para qualquer animal que conhecessem. Lucas deixou escapar um gemido baixo. Daniel engoliu de seco, tremendo. Felipe colocou a mão no ombro de Lucas e murmurou: "Não olhe, só não olhe." Mas todos olharam, inevitavelmente. Foi quando a silhueta apareceu, em pé, alta, braços longos, cobertos de pelos negros e grossos, boca entreaberta mostrando dentes enormes, olhos amarelos, fixos. Não avançou, apenas observou. Depois, desapareceu silenciosamente. Só o cheiro ficou. Por volta das 4 da manhã, o terror recomeçou. Passos lentos, pesados, bem na frente das barracas. O chão tremia. Respirava-se algo molhado, áspero, como se a criatura estivesse arranhando a garganta com grasas invisíveis. Renato, imóvel, sentiu o coração quase sair do peito. Lucas estava branco, suando frio. Daniel engoliu de seco, tremendo. Mateus segurava o violão como se fosse proteção, mas ninguém acreditava que pudesse ajudar. A sombra passou diante da barraca, imensa, ereta, respirando de forma audível. O cheiro agora era insuportável, como se o próprio ar tivesse se transformado em podridão. Nenhum som humano podia competir. Depois de alguns minutos intermináveis, os passos se afastaram, mas ninguém se moveu. O silêncio se tornou quase esmagador. Com coragem reunida, o grupo rastejou para fora das barracas. Um a um, começaram a correr pela mata, sem olhar para trás. Renato tropeçou em galhos, quase caindo barranco abaixo. Daniel escorregou na lama, mas Felipe segurou o braço dele e impediu que desaparecesse na escuridão. Cada estalo, cada galho quebrando, cada respiração pesada atrás deles parecia maior, mais ameaçador. Os galhos raspavam corpos, arranhavam pele, cortavam roupas. O coração de todos batia descompassadado. Não havia raciocínio, apenas fuga. Correm, até que a clareira se perde, até que a estrada de terra surge à frente. Exaustos, sujos, suando frio, sentaram-se na beira da estrada esperando o amanhecer. Não havia sinal de telefone, ninguém por perto. Só o silêncio da mata, agora ao longe, e o cheiro persistente que parecia grudado neles. Conseguiram pegar o primeiro ônibus que passava, rumo à cidade. A barraca, a fogueira, tudo ficou para trás. Desde aquele dia, ninguém do grupo fala muito sobre o ocorrido. Cada lembrança vem com o cheiro podre, com os olhos amarelos da criatura, com a certeza de que há algo na mata de São Miguel do Iriri que não pode ser explicado.
A noite caía lentamente sobre a pequena vila esquecida no interior do Brasil. O céu, carregado de nuvens escuras, parecia pesar sobre os telhados de barro e as ruas de terra batida. O vento soprava frio, assobiando por entre as frestas das casas antigas, carregando consigo o som distante de um choro. Ou talvez fosse apenas o eco do próprio vento. Ninguém ali ousava sair de casa depois que o sol desaparecia atrás das colinas, pois todos conheciam a história. A história de Romãozinho. Diziam que, muitos anos atrás, numa época em que a vila ainda era apenas um punhado de casebres cercados por mata fechada, vivia ali um garoto com um olhar frio e sorriso torto. Seu nome era Romão, mas ninguém o chamava assim. O apelido veio cedo, Romãozinho. Ele não era como as outras crianças, não chorava, não sorria de verdade e parecia sentir prazer em provocar medo. Os mais velhos cochichavam que ele havia nascido com a alma marcada, fruto de um pacto antigo que seu pai, um vaqueiro rude e violento, teria feito com algo que vivia na mata. Sua mãe, mulher de fé, fazia de tudo para ensinar-lhe bondade, mas Romãozinho apenas a fitava com aqueles olhos sem brilho, como se estivesse olhando através dela. As galinhas do quintal apareciam mortas, os cães sumiam misteriosamente, e uma vez, durante a missa, o menino fora visto rindo sozinho, olhando para o altar, como se visse algo que ninguém mais conseguia ver. O dia que mudaria para sempre a vila começou quente, abafado, com um silêncio estranho pairando no ar. A mãe de Romãozinho preparava um prato de frango para o marido, que trabalhava distante. Pediu ao filho que levasse a comida até ele. Romãozinho aceitou, mas no meio do caminho o cheiro da carne o atraiu. Sentou-se à beira da estrada e comeu quase tudo, deixando apenas ossos e sobras. Não satisfeito, ele decidiu que não diria a verdade. Ao encontrar o pai, entregou o embrulho e, com um sorriso perverso, sussurrou: "Mamãe disse que o senhor não merece nada, que é um inútil." O homem, tomado pela raiva, voltou correndo para casa. O som de seus passos apressados ecoava pelo chão seco, enquanto Romãozinho o seguia de longe, com um brilho cruel nos olhos. Ao chegar, sem ouvir explicações, o pai assassinou a mulher com golpes brutais. O silêncio da vila se quebrou com gritos que pareciam cortar a própria noite. Quando percebeu o que havia feito, o homem caiu de joelhos, chorando. Mas Romãozinho, parado à porta, apenas ria, uma risada fina, quase infantil, mas carregada de algo sombrio. A vizinhança, atraída pelo barulho, encontrou a cena horrível: o corpo da mãe no chão, o pai desesperado e o garoto, imóvel, encarando todos com aquele sorriso gelado. Dali em diante, Romãozinho desapareceu da vista dos vivos. Diziam que ele fora amaldiçoado a vagar eternamente, incapaz de crescer, condenado a espalhar maldade por onde passasse. As histórias começaram a surgir. Agricultores que ouviam risadas no milharal e no dia seguinte encontravam as plantações destruídas. Viajantes que viam uma criança pedir ajuda na estrada apenas para serem guiados a emboscadas fatais. Mães que acordavam no meio da noite e percebiam pequenas mãos frias acariciando seus filhos adormecidos. Uma fazendeira jurou ter visto Romãozinho no quintal de sua casa, sob a luz fraca da lua. Ele dizia que o menino estava mais magro do que qualquer humano poderia estar, com a pele esticada sobre os ossos, os olhos negros como breu e um sorriso que parecia abrir mais do que o normal. Antes que o homem pudesse reagir, o garoto correu para o mato.
mas o som de sua risada continuou ecoando por minutos. Com o tempo começaram a aparecer relatos de mortes estranhas. Um tropeiro foi encontrado sem vida, com o rosto congelado em expressão de pavor, as mãos cobertas de terra, como se tivesse tentado se enterrar vivo. Um padre novo na vila tentou exorcizar o espírito, mas dias depois foi encontrado pendurado na torre da igreja, os sinos tocando sozinhos, mesmo sem vento. Mas o mais assustador, porém, eram as histórias de quem aceitava seguir Romãozinho. Crianças, principalmente, eram atraídas por ele. Os mais velhos alertavam: se ouvir a voz de um menino te chamando na mata, não vá, não olhe, não responda. Mas alguns não resistiam e nunca mais eram vistos. Havia também quem acreditava que Romãozinho podia aparecer dentro de casa, especialmente em noites de tempestade. Relatavam passos pequenos correndo pelo corredor, sombras infantis projetadas nas paredes e sussurros junto ao ouvido: vem brincar comigo. Uma mulher contou que acordou com o peso de alguém sentado sobre seu peito. Ao abrir os olhos, viu o rosto do menino a centímetros do seu, sorrindo, enquanto suas mãos frias pressionavam sua garganta. Pesquisadores de lendas urbanas foram até a vila para investigar. Passaram a noite em vigília, gravando sons e deixando câmeras espalhadas. Na manhã seguinte, apenas um deles estava consciente. Os outros 3 foram encontrados catatônicos, balbuciando frases desconexas sobre olhos no escuro e risos que não paravam. As câmeras gravaram apenas estática, mas um dos microfones captou de madrugada uma risada infantil e logo depois uma voz baixa dizendo: achei vocês. A lenda cresceu tanto que passou a ser usada para assustar viajantes e curiosos, mas entre os moradores mais antigos não era motivo de brincadeira. Eles sabiam que Romãozinho ainda estava por ali. Alguns diziam que o viram parado à beira da estrada, outros que o sentiram observando das árvores. E todos concordavam. Ele não queria apenas brincar. Ele queria companhia para vagar com ele, para sempre. Na noite mais recente em que a história voltou a circular, uma família recém-chegada decidiu ignorar os avisos. Riram das histórias e disseram que nada mais era do que superstição. Mas na madrugada, a mãe acordou e viu seu filho mais novo caminhando para fora de casa, sozinho. Chamou por ele, mas o menino não respondeu. Ao sair, viu à distância uma figura pequena segurando a mão da criança. Os 2 se viraram ao mesmo tempo. O filho estava com os olhos vidrados e a outra figura sorria. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois. A família se mudou no dia seguinte, sem dar explicações. Mas desde então, nas madrugadas mais silenciosas, algumas pessoas juram ouvir passos miúdos correndo pela rua e uma risada fina, distante, que parece se aproximar a cada noite. E se por acaso, numa noite qualquer, você estiver sozinho e ouvir uma voz infantil te chamar pelo nome, não atenda, porque Romãozinho não esquece. Ele espera, e ele nunca está tão longe quanto você imagina. Se você ousa enfrentar o medo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essas histórias estão apenas começando.